E hoje, nesse episódio, nós estamos chiquérrimas, né, amiga? Muito chiques. E eu sou suspeita para falar, porque convidamos hoje duas pessoas que são muito especiais na minha vida, profissional, pessoal, e que comandam aí na cidade 2 restaurantes que são referência, né, em gastronomia, os mais badalados aí da cidade. Então vamos aproveitar para a gente apresentá-las para vocês. Ela começou a trabalhar no restaurante da família em 1997, quando tinha 12 anos. Restaurante esse que começou pequeno, no Ribeirão da Ilha, com apenas 3 mesas. E no final do ano passado completou 25 anos de história na capital, que inclusive o evento estava incrível, feito pela senhorita. Com 2 unidades, a do Ribeirão e a de Coqueiros. Ela é nutricionista e está à frente do restaurante Rancho Açoriano. Luana Dias Gonçalves, bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente, por estar aqui. Agora vamos apresentá-la. Ela também começou cedo, né? Então, quanto a Luana, foi criada dentro da cozinha no restaurante que já existia antes mesmo de ela nascer, que é a Macarronata Italiana, que esse ano vai completar 44 anos de história na capital, uma super história. Já são 3 unidades, né, da Macarronada e uma marca própria de massas, a Pastifício Librise. Ela fez administração na ESAG e desde sempre, já na faculdade, já acompanhava o pai aí nos bastidores e está aí até hoje, né? Então, Caterina, também seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Meninas, que honra ter vocês aqui. De verdade, muito obrigada por vocês estarem aqui. E a gente hoje quer falar muito sobre tradição. Então, eu já quero começar perguntando para vocês qual que é esse desafio de tocar uma empresa familiar e começar perguntando qual que é o propósito do negócio de cada um de vocês. Quem vai? É um desafio manter uma tradição. O propósito da nossa empresa sempre foi proporcionar a experiência de se sentir na Itália. Então, a gente procura oferecer, além da gastronomia local, com receitas verdadeiramente italianas. Meu pai é italiano, nascido e criado na Itália. Iniciou com a minha avó, que também é italiana. E é uma... Até meu pai recebeu agora uma homenagem e ele falou, quando recebeu a homenagem, pediram para ele definir numa palavra o que ele sentia. E aquilo me tocou um pouco, porque eu acho que eu senti... que eu achei que ele ia dizer, me senti honrado, me senti, né, lisonjeado. E ele usou a palavra aceitação, me senti aceito, porque vindo de outro país, com outra cultura. Então, assim, honrar e continuar com essa tradição. A gente, agora eu já manezinha da ilha, né? Conhecendo as pessoas, assim, ele disse que se sentiu aceito. Hoje ele se sente aceito pela sociedade da Florianopolitana. E é um legado e é uma responsabilidade, né? Boa, mas tem um peso, né? Manter uma tradição. Eu acho que a Caterina falou muito e o Librise falou de ser aceito. Acho que complementando, né, junto com ela, que a gente sente isso também. Acho que não é nem só o vinho, né, de outro país trazer uma gastronomia há tantos anos, mas é o nosso ramo, assim, de tu ser reconhecido e ser aceito como uma empresa forte. Acho que isso, talvez ele sentiu um pouco disso também, sabe? De ser reconhecido e aceito na própria cidade. A gente, agora falando um pouco do nosso propósito, acho que tem muito também da Macarronada. A gente trabalha com o propósito de entregar essa experiência para o cliente, não só a gastronomia, mas o serviço completo, né? A gente trabalha duro ali todos os dias para fazer com que a gente entregue para o cliente um momento de lazer, de acolhimento, que eu acho que hoje em dia a gastronomia não é só a alimentação. Trabalhar com qualidade é um dever nosso, né? Tá além disso. A gente, então, o nosso propósito vai além de entregar comida de qualidade, que isso é um dever que a gente tem. É de entregar esse momento de lazer, de aconchego pro cliente, que... A experiência todo, né? Desde receber o cliente, atender ele, e no final, a consequência é o prato, né? É esse trabalho todo. A gente não sai de casa só para comer, né? Se for para só encher a barriga, tu enche a barriga em casa. Exato. E eu acho muito legal isso, porque eu sou muito frequentadora dos 2 restaurantes. E é muito legal porque a gente realmente tem essa experiência.
Tipo assim, eu lembro de um dia que eu tava de muita ressaca. E, cara, eu olhei pro Paulo e falei assim, cara, vamos numa macarronada. Tipo, é tudo que eu preciso, sabe? Daquela comida que vai me abraçar. Assim. Comfort food, que é o nosso Exato. nicho, né? Nicho, Eu acho que justamente a gente pensou em trazê-las as duas, porque mesmo que sejam ramos diferentes dentro da gastronomia, mas se assemelham por essa experiência de acolhimento, de família, de se sentir abraçado. Parecido, exatamente. Né? Então, é aquela comida de encher a mesa, de acolher mesmo, atendimento. Eu acho que esse é o diferencial, assim. Não só a qualidade, né? Hoje, qualidade não é um diferencial, qualidade é um dever, né? Sim. Para manter esse sucesso, né, esse crescimento, né, que a gente vê e acompanha aí de perto, vocês acham que vocês estarem lá praticamente full time, porque vocês estão sempre lá, se não são vocês, a família, né, como um todo, é um dos segredos para que isso, né, dê certo? Eu acredito que parte do segredo, assim, falar desse full time, eu já trabalhei muito tempo full time, hoje não posso dizer que é full, né, mas eu acho que faz parte do processo, assim, de chegar onde a gente chegou, porque em vários momentos a empresa precisa que tu esteja full time e faz a diferença. Mas a gente também tem que saber que a empresa precisa caminhar sozinha, a gente precisa passar, ter confiança na equipe, porque sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, eu acredito... E também para ser saudável, né? Para te gostar da tua empresa, tu precisa ter um tempo, mas por muito tempo, por muitos anos, quando foi necessário, quando a gente passou por alguns desafios, a gente, assim, eu como a minha família, a gente trabalhou full time, assim. Mas eu vejo que é muito importante, mais importante também, saber que a empresa precisa caminhar um pouco, não sozinha, mas junto contigo, mas em alguns momentos sozinha. Que tu não pode ser insubstituível. Sim, não vezes, tem como, né? Porque tu precisa de pessoas, né? Confiar nas pessoas. Nossa empresa é uma empresa de serviços que atende pessoas e depende de pessoas. Então, ter uma equipe engajada, é fundamental. Não dá para a gente atuar em todos os setores da empresa, né? Cada um é uma só, mas a presença é importante. Eu acredito quando tu tá lá com um projeto novo, né? Como vocês, né, Catarina, estão agora, é super importante. Assim, eu fui no domingo, acho, lá na macarronada, e o Librise estava lá junto. Porque é um projeto novo que precisa de toda essa energia, eu acho, de quem botou o projeto para frente junto. Assim, faz a diferença. Porque daí tu consegue também ver os clientes e ter o relacionamento e tudo mais. Você falou 2 episódios atrás, que aquela frase é antiga, mas é muito certa, que o olho do dono é que engorda o boi desde sempre. Sim. E sempre vai ser. Porque querendo ou não, mesmo não estando full time, tu vai estar ali, tu tá liderando aquela galera, né? Sim, acho que até para a equipe é importante. Assim. Eu vejo que às vezes quando por algum motivo a gente não consegue estar tão junto, em algum momento a equipe sente falta. Acredito por causa dessa energia que a gente coloca. Gás, né, pra eles. É uma segurança também para eles, porque tem muitas decisões que são difíceis. E que na hora tem que tomar na hora, às vezes. Exatamente. Né? Aí... E os próprios clientes, acho que gostam de ver vocês lá, né? Porque a gente, né, tá falando sempre aqui sobre humanização, né? Essa humanização de vocês estarem à frente, de receber os clientes, de ir à mesa. Não só vocês, mas, né, os pais que são figuras... grandes figuras, né, dos negócios nas duas marcas, então acho que isso também faz a diferença, porque o cliente sente essa coisa da família, né? Eu acredito que é o comfort food, né? Da família estar junto, e o cliente, a gente como cliente também gosta de ser reconhecido, né? Tu gosta de ir num lugar que a pessoa te conhece, que o dono vem até a mesa, ou um gerente que já está há muito tempo. Então, essa humanização, esse relacionamento com o cliente é parte da experiência que a gente entrega, que está no propósito. Então, não tem nem como não estar lá, porque faz parte do propósito, não full time, mas nos momentos que a gente pode estar lá para estar tendo esse relacionamento com o cliente, essa entrega, esse contato, acho que faz muita diferença, com certeza. E qual que é o peso para vocês de serem referência? Cada vez acho que dá mais... É porque os passos vão ficando maiores, né? Sim. Uma vez uma pessoa me falou, né, que, enfim, quem copia está sempre atrás, é sempre importante estar à frente, mas às vezes estar à frente e ser referência traz alguns desafios, né? Outras pessoas às vezes vêm depois e tentam
chegar lá e ser uma referência pode ser uma coisa boa, uma referência, né, positiva, mas também pode ser enxergada com olhos negativos, assim. A gente tem que cuidar muito com isso, mas é muito importante, é muito bom. É uma comida italiana ou uma comida de frutos do mar. As pessoas quando vêm falar, eu penso em macarronada, eu penso em rancho. É muito lisonjeiro, sabe? É muito bom. Porém, às vezes, a gente é referência também quando a coisa tá pegando fogo. É que gera uma expectativa enorme, né? Eu também acho que a gente ser referência, né, no teu ramo, a tua responsabilidade é maior. Quando tu erra, quando tu é pequeno, quando tu não é tão referência, tu consegue, às vezes, consertar esse erro. Eu sempre falo assim para a equipe, né, gente, quanto maior a gente tiver, melhor a gente tem que estar. Porque a gente está atendendo mais pessoas. Uma coisa é tu trabalhar um final de semana errando com 5 meses. Outra coisa é tu errar, vamos supor que tu tá com um problema num produto, né? E tu serve esse produto para 100 pessoas. E para 5 é bem diferente. Então, eu acho que o peso de tu ser referência é que as pessoas criam mais expectativa e tu errar é mais perigoso, assim. Né? Então, pensando no lado operacional ali, do peso de ser referência, eu acho que é mais isso, assim, é a responsabilidade das pessoas já irem com a expectativa, já irem, eu vou lá porque é referência, então, tu errar, tu cometer algum deslize no negócio ou no atendimento, é mais preocupante, com certeza. Eu vejo, falando em humanização que a gente estava conversando ali, de que forma vocês aplicam isso no dia a dia dentro do restaurante? E não só vocês com os clientes, mas como é que vocês passam isso para a equipe trabalhar assim, né? Porque a gente vê que a equipe também é a cara do restaurante, né? Isso para vários, assim. Tem funcionários que são figuras, né? Dos restaurantes de ambos. Então, como que é isso? Eu acho, acredito que a Caterina também, assim como várias empresas, que o funcionário é ele que vai alavancar o teu negócio, né? Porque é ele que te representa. Ele faz parte, né? Ele carrega o nome da tua empresa junto. Então, e o cliente é a consequência, né? Então, tu passando isso para ele carregando o teu nome, carregando a tua história, não tem como tu tratar o cliente de um jeito e tu tratar o funcionário de outro. Então, porque o cliente vai ser a consequência. Então, acho que quando tu tem um propósito, um legado, tu vai passar para o teu colaborador e isso vai acabar criando essa relação familiar que a gente tem, essa humanização, e vai acabar passando para o cliente, assim, né? Então, uma empresa muito nisso. Depende das pessoas que estão ali trabalhando, porque são elas que estão ali no dia a dia atendendo os clientes. Então, tanto fidelizar os clientes é importante acho que no caso das duas empresas. Estava até comentando com a Liana, tem um funcionário nosso que mês que vem está fazendo 40 anos de casa, mais velho do que eu. Trabalha lá mais tempo do que eu nasci. Muito lindo, então, assim, né? Para você fidelizar um cliente, a empresa tem que ser boa com o funcionário. Para fidelizar um funcionário também, como um cliente, a empresa tem que ser boa para o funcionário, assim como o funcionário também tem que ser bom para a empresa. E isso E acho que isso é um dos segredos de vocês, porque quando a gente conversa com várias pessoas do setor, é uma das coisas que mais se fala, dificuldade em achar pessoas para trabalhar. E a gente vai... quantas pessoas que a gente escuta de histórias, né? Tô dentro juntos do negócio, então eu sei das histórias, mas gente que vai... Eu quero ser atendido por essa pessoa X. E eles tiram foto com os garçons e fazem tudo isso. Então, isso aí, eu acho que eu enxergo, assim, né? Que é um dos segredos também, né? Desse atendimento, desse cuidado que vocês têm, né, em receber as pessoas, né? Tem gente que acha, por exemplo, o seu Dori lá do rancho, às vezes acha que é o dono, né? Porque, e tudo bem. E tudo ótimo. A gente acha que bom, porque se as pessoas estão achando que ele é o dono, ele está fazendo o papel de dono. E essa é a intenção. Eu acho que os nossos colaboradores eles têm que se sentir como dono, porque eles estão ali todo dia. Eu falo para eles... gente, vocês vão carregar o nome da empresa na carteira de vocês, então que bom que tu
um dia que não deu certo aqui, pô, mas você trabalhou no rancho, trabalhou na macarronada. Se for no Zezinho, no fulaninho, ele tá carregando, tá ali o nome dele, né? Então, eu acho que faz essa diferença, assim, de tu construir essa empresa bem estruturada e tu ter essa equipe junta, assim, porque... E cuidar com o ego, né? Eu acho, né? Ah, sim. Porque eu acho que é uma coisa que vocês não têm. Mas a gente vê muito, principalmente assim, em restaurantes, tem chefes e tal. E eu vejo que vocês também têm esse cuidado interno de como valorizar, mas de uma forma igual, assim. Igual, de não pegar, não, esse aqui tá lá no topo, esse aqui, sabe? Sim. Isso, sem dúvida, é um dos pilares, assim, no caso da nossa empresa e acho que da Luana também. Sim. Né, no caso do rancho também. Então, ter esse cuidado, né? Eu acho que por ser empresa familiar tem muito isso. Tem a hierarquia. Todo mundo tá junto. Tem a hierarquia. Todo mundo vai junto. Não tem um que vai. Eu acho que tem a hierarquia, porque tem que ter uma empresa, mas com muito respeito, né? E nunca valorizando apenas quem está no topo da pirâmide. Porque, querendo ou não, todo mundo faz parte do sucesso, né? Todas, desde o pessoal que trabalha em toda a limpeza do restaurante como o chefe de cozinha. Então, acho isso bem importante. E não criar esse ego e também os proprietários não terem esse... claro. Como a questão do Aldori, né? Que a gente falou que muita gente... Ainda essa semana, um fornecedor, eu acho que falou, eu falei com o dono lá no Ribeirão. Assim, olha, tu falou essa semana, não deve ter sido com o dono, deve ter sido com o gerente. Mas que bom, porque ele eu já sabia que era o Aldori, porque ele faz o papel do pai, e isso é pra gente, assim, primordial, assim, sabe? Eu acho uma sensação muito legal que a gente que é daqui, toda vez eu acho que a gente tem uma sensação de estar em casa nos restaurantes. De, tipo assim, os garçons, os gerentes, eles te conhecem, porque a gente vai tanto. Sim, eles já sabem às vezes o que você pede. Beijo, abraço. Eu sento no rancho e eles falam assim... O pastel não é o cremoso, né? O comum. Já sabe. Sabe o que gosta. O cliente quer ser reconhecido, né? Isso é muito gostoso. Muito tu vai aonde? Cara, eu vou em casa. Eu vou, onde eu tô muito bem tratado. Isso é muito legal. E aí eu já quero fazer a mesma pergunta de como que vocês dividem essas funções familiares? É todo mundo tá junto, cada um tem a sua função? Como é que, se existe essa divisão, como é que vocês fazem isso? Eu acho que tem que ter, assim, todo mundo tá junto nas decisões, mas cada um tem que atuar mais ou menos numa frente, porque, né, são muitas frentes, né? Tem o RH, tem o financeiro, tem a questão operacional. Então, assim, tem que agir em frentes diferentes, mas tomando as decisões juntas, assim. Né? Que eu acho que é assim que funciona melhor no nosso caso. Pra gente, lá com a gente não é diferente, é a mesma coisa. A decisão é tudo junto e misturado, mas cada um tem o seu dever. Às vezes um se mete no dever do outro, mas para ajudar, para tentar auxiliar em alguma coisa, mas tem que ter isso alinhado, porque senão dá conflito, né? Vai todo mundo, senão fica tudo num lugar só, o negócio não vai. Se não tiver ninguém levando o marketing para frente, só pensando no financeiro ou só pensando no RH, aquela área vai ficar desassistida, né? Então, lá no rancho a gente são 3 irmãos, né? Tem o pai, a mãe, que trabalhava muito, né? Mas não está aí com a gente hoje, que ela tocava mais o operacional, e hoje a gente divide. A Marcela cuida mais da parte de RH, de contratação. Eu fiquei mais na parte de gerência geral, cuidando um pouco de cada área financeiro, e o Bruno que cuida da parte da cozinha, assim, de selecionar produtos e trabalhar junto com os chefes de cozinha dos 2 restaurantes. Então, é bem dividido, mas, ao mesmo tempo, nas decisões é tudo meio que junto. No meu caso, somos só eu e o meu pai, e ele é muito centralizador, então, para mim, sempre foi um desafio, desde sempre, conquistar o meu espacinho, né? Porque ele quer participar de todas as decisões, ele quer estar junto de tudo, ele é muito empreendedor, visionário, minha referência, mas é um desafio para mim, às vezes, tentar conquistar o meu espacinho, né? E muitas vezes a gente entra em embates, assim, né? Conflitos. Eu estava falando com a Liana, conflitos familiares. Em casa, eles não existem. Mas na empresa...
assim, a visão dele de experiência, de, né, sempre foi assim. A personalidade dele é mais e eu, às vezes, não, mas vamos tentar diferente. E aí, às vezes, para eu conseguir demonstrar a minha opinião e que ele aceite, às vezes levaram muitos meses. Para todo dia, que existe já há muitos anos, eu demorei mais de ano para convencer ele a colocar, sabe? Um pouquinho por dia. Sabe? Não, porque não funciona, mas funciona. Vamos tentar assim, vamos tentar assim. Então, assim, sempre foi cavando de pouquinho em pouquinho. Uhum. Mas eu não... Aliás, para mim, estar aqui hoje é, assim, um marco. Porque eu não gosto nem de bater foto, eu não gosto de aparecer, eu gosto de estar por trás. Mas aos pouquinhos tô conseguindo, tá? Já fiz até foto dela esses dias, nem acredito. Falei, vamos marcar esse dia aqui, tá, gente? Que olha ela aqui. Olha que engraçado, eu ainda comentei contigo no dia do evento da nova macarronada. Eu ainda falei, gente, eu sabia da existência da Caterina, mas eu nunca tinha visto ela. Sempre por vi trás. o seu pai, mas eu nunca te via, tá sempre por trás. Devagarinho eu não consigo nem comer. Devagarinho eu tô aqui, ó. Aqui com a tia. Um negócio existem pessoas por trás do negócio e eu, aos poucos, estou entendendo que elas precisam ter rosto, né? Sim. Mas é um desafio, mais um desafio. Eu gosto de desafios, que aos poucos eu vou galgando. Devagarinho essa leonina vai... eu achei incrível que uma leonina gosta de ficar mas isso aí... no backstage. E eu queria complementar que, assim como para a Caterina é difícil, né, essa personalidade forte do Librise, de tu tentar e colocar com a gente é um pouco diferente, mas desafiador também. Porque o pai é meio que... Vocês decidem, vocês sabem o que é melhor. Claro que ele gosta de dar... Quando o assunto é mais obra, reforma, a gente deixa mais ele resolver. Mas alguma decisão no restaurante, e também é difícil. É um desafio também, porque é uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem ele como, né? Ele e a mãe como... Eles é que fundaram, eles que tiveram, né, desde o início cuidando de tudo. Então, tu decidiu uma coisa também, sabendo que tem ele dizendo, não, vai, faz o que tu acha que é melhor. É difícil também. Então tem aí os dois pesos, os dois lados, porque também é muita responsabilidade. Meu Deus, e se não der certo? Nesse caso, que bom que vocês são em 3, então. Não, se fosse uma só, aí o negócio ia ser mais difícil. Divide um pouco. Porque se tô certa, porra, que bom, deu tudo certo. Mas se tu tem um peso. Se tu fez uma decisão errada, um investimento errado, ou às vezes até uma contratação, uma demissão, né? Ou alguma outra atitude mais... de grande peso, assim, e não, faz o que tu acha melhor. O pai confia em ti, mas... Deus queria que fosse assim. Mas Dona Anitta já era mais assim, a mãe já frente. não, a mãe já tinha que nas reuniões ela já tomava mais não é bem assim que eu quero. Já era mais assim. E vem cá, quando vocês discutem, que obviamente isso é normal dentro de qualquer empresa, mesmo que não fosse familiar. Acho que a Caterina já falou isso um pouco antes, mas vocês conseguem separar isso quando estão em casa? Porque ambas as famílias estão sempre juntas também fora do restaurante, né? Como é que vocês lidam com isso? A gente consegue separar bem. A gente já separa ali mesmo. Porque já dá briga, mas briga feia, dá 30 minutos. Por que a gente brigou? Acho que a gente já não sabe mais. Então, acho que a gente acaba... Entre nós, família, a gente não tem muito orgulho, assim... um com o outro, não existe isso. Se eu tiver que pedir desculpa, eu vou pedir desculpa, ou só vou chegar e já dar um abraço, já vai estar tudo certo, mas briga não tem como não ter. Eu passo bem mais tempo dentro do restaurante do que em casa, né? Hoje com a minha família. Então, e aí opiniões diferentes, e querendo ou não, todo mundo é dono, né? Igual, personalidades diferentes. Mas são personalidades diferentes, só que é coisa passageira. E aí a gente tira as férias junto. É bom ter junto. esses conflitos, porque opiniões diferentes, Claro. opiniões que divergem na argumentação é que tu tem que buscar alternativas, soluções. Imagina se todo mundo pensasse igual. Não funcionaria, exatamente. E muitas pessoas falam, meu Deus, vocês trabalham a semana inteira juntos, chega final de semana, ficam juntos, vão viajar de férias todos juntos. Tudo junto, não cansa. Não enjoa.
Mas é que Até eu já fui junto, né? Porque as pessoas acham que eu sou filha. Tu já foi agregada à família. Chama ali a filha do Dário. Então, na liga. Eu já falei isso. Deixa filho também. Sabe, a pessoa, quantas pessoas já falaram? Eu falo, tipo, deixa filho. Quando eu falei pra Helena na sexta, agora, gente, eu mandei assim, ai, amiga, ela me mandou, quer jantar? Eu falei, ai, quero, mas eu quero ir num lugar assim, ó, só pra eu sentar e comer. Ela assim, ó, vamos no ranchinho? Eu falei, ai, vamos no ranchinho. A gente senta lá, aí a Helena só faz assim, a Helena faz assim. Eu falei, cara, eu amo vir no rancho contigo, é mais legal do que vir sozinha. Mas é porque a gente sente esse acolhimento, né? Então, fazer parte de tudo isso é sempre... E nas reuniões, eu trabalho com muitas empresas familiares, então a gente pega, a gente quando vê, se sente mesmo da família, porque a gente já tá aqui acalmando, sabe? E se tiver que ganhar um esporro, aí tu já vai ganhar. Já ganho também, né? Eu ganho de todos, tá? Sim. É impressionante. Aqui, ó, eu falo, não, tá tudo bem, gente. Calma, vamos gente. coração. Mas também, se tiver que ser beijada, já vai ser beijada Isso, também. Já vamos viajar pro bom e junto. pro ruim, É. esse. Mas eu amo, acho que né? isso faz a Família, diferença. família. Eu adoro, né? Eu adoro. Eu sou muito família, então ali eu parece que eu faço parte de várias, entende? Eu me reconheço em todas ali, então isso também é muito, muito legal. E como que vocês sabem que é a hora de uma mudança, de uma renovação? E eu acho que é muito legal porque vocês estão passando por uma reforma agora e vocês acabaram de abrir uma nova unidade. Então, como que define qual que é a hora de estar, ok, próximo passo? Acho que é o mais difícil, né? É mais difícil. Nunca tem uma hora, né? Existem oportunidades que surgem e aí ou tu abraça ou não. No caso do meu pai, que é super empreendedor, ele quer abraçar tudo e eu fico calma. Ele abriu agora, ele já quer abrir, já tá pensando em abrir, eu vou... Calma, né? Não dá pra abraçar o mundo, pai. Passo de cada vez. Eu acho que a gente, como cresceu junto, a gente aprendeu com muitos erros deles também e assistiu dando talvez um passo errado, né? Ou fazendo alguma coisa que depois não deu certo. Então a gente já vem com essa bagagem que eu acho que tem que ter. Eu acho que se a gente a empresa está onde está, é por conta do lado empreendedor deles, né? Mas a gente consegue, calma, a gente vai, mas vamos com calma. Por quê? Porque hoje a gente é referência, a gente não pode mais errar, a gente tem que ir crescendo de acordo com o que a gente pode ir crescendo o todo junto, né? Então, é difícil, mas eu não consigo ver assim, quando aparece uma oportunidade, quando tu vê a necessidade. Não, eu acho que eu tenho cliente para encher mais uma casa. Não estou conseguindo dar conta nesse espaço. A filosofia do meu pai é que fica parado é poste. Então, vamos sempre em frente. Mas assim, por um lado é bom isso, realmente, eu não tenho o espírito empreendedor que ele tem. Já abriu diversos restaurantes, fechou, não deu certo. Enfim, todas essas experiências deu certo. Outros não deram. Né? A mãe, a matriz, existe desde o início. Porém, ao longo desses anos, foram os 6 estabelecimentos que abriu e fechou, teve marca de congelados, que quando houve o Plano Real, quebrou. Então, assim, todas essas experiências eu respeito muito, né? E aprende muito. Se aprende muito com isso. História, né? Mas, assim, não tem uma hora. Né? Existem as oportunidades que, às vezes, são muito boas, outras que você acha que é boa, mas às vezes não dá certo. E aí o espírito empreendedor acha que tudo é bom, né? Vai Claro, dar né? certo. Vai dar certo. Porque ele é de arriscar. É de arriscar. Mas O pai sabe é que igual tem, nisso. a gente até lá naquele curso que a gente fez lá no rancho, que a Amélia fez, ela estava falando sobre os perfis, né? Porque, por isso que é sempre muito importante, especialmente quando vai ter um sócio, né? Ou quando vocês que têm pessoas liderando. Um tem que ser esse de arriscar e o outro tem que ser o que puxa. Pra ter o equilíbrio, Que é né? isso, é eu e o pai. Senão não nós- vai. Se o teu pai não fosse essa coisa de buscar, Sim. talvez as oportunidades não apareceriam, porque ele não tá Tanto. parado. Sim, tá em ele está movimento. sempre buscando. Então, uma hora, uma oportunidade boa vai aparecer. Mas se Sim. tivesse parado, talvez demorasse muito mais a aparecer, Sim. né? E outra coisa, com essa coisa da internet, de todas essas mudanças, dentro de uma empresa tradicional e familiar, como é que vocês, porque vocês são a segunda geração, vamos dizer, Sim. como é que vocês fazem para implantar isso no dia a dia? Querendo ou não, na cabeça deles, isso, né? Eles pensam, mas é um pouco mais difícil, né? Para vocês é mais fácil de entender Não esse no meu mundo. caso. Meu pai é super antenado em tudo. Às vezes, ele já vem fazendo as coisas antes. Deu calma. É aquilo. Tu vai freando. Eu vou freando. Mas tem que ser. Tem que inovar em tudo que tiver possibilidade. A gente tem que estar...
a nossa filosofia é estar dentro. O mercado está muito Adaptar. rápido, né? Está tudo muito rápido por causa da tecnologia. Mas eu lembro que talvez que hoje já está, né? Tipo, a primeira geração, que são os pais, já estão mais adaptados com a tecnologia e com a mudança. Mas há uns 10 anos, ou um pouquinho menos atrás, foi um baque grande, assim. Desde informatizar todo o restaurante, todos os processos, da ficha técnica, não sei lá, no papel, ser no computador, a parte até do marketing, né, das redes sociais, assim. No começo, para implantar isso, foi bem mais difícil. A Liana sabe o quanto foi difícil no início. Hoje já está, lá no nosso caso, está mais tranquilo, assim, mas foi uma transformação grande, assim, né? Eu acho que em ambas as casas, assim, a gente veio com o mesmo desafio, né? Querendo ou não, a tradição, os clientes crescem, eles envelhecem junto com a marca, né? Sim. Então, como é que a gente traz os filhos agora, né? Então, acho que Inovando, né? Exatamente. Então, esse desafio, né? E aí a gente devagarinho vai dando os passos para conseguir, né, atravessar isso e trazer esse novo público, né? Porque eu acho que dentro do restaurante tradicional, essa coisa do novo público, às vezes, é difícil, né? Tu tem que estar cativando ele todo dia. Se não tiver o novo público, uma hora tu não vai ter público. Exatamente. Né? Que é aquele cliente que ia todo domingo, depois não tem mais disposição para sair todo sábado, né? Então tu Mas tem aí que leva os filhos. tem que levar os filhos dos netos. Mas para isso tu Isso. tem que inovar, porque a gente gosta de inovação, não é? A gente... E é cada feedback especial, né? A gente recebe muito assim. Eu tenho várias histórias lá na macarronada, lá no rancho, com a minha mãe. E relembra, eu acho que essa afetividade que a marca traz, que o restaurante tradicional ele traz, isso é muito especial, né? Então tem o peso da referência, mas tem uma coisa muito gostosa de saber que atravessa gerações, assim, Isso né? isso é impagável, assim, às vezes a gente recebe uns relatos, assim, e dá vontade de chorar, pensa, meu Deus, Como a gente fez... como ela se identifica, que história bonita que viveu ali dentro, sabe? Que Tu se sente como eu fiz história na vida da pessoa, né? A tua empresa fez parte de algumas histórias, Isso, assim. é muito de legal. momentos. Muito legal. A gente gravou até um episódio recente e que fala, né? Vocês podem voltar lá e ver com o Eduardo, e ele estava falando exatamente isso, né? Que o papel da gente, acho que da empresa, da marca, enfim, do que for, é fazer a diferença na vida das pessoas, né? Que enquanto a gente não entender isso, se a gente tá ali só vendendo massa ou camarão, a gente nunca vai vender vai... só o produto, não adianta. Tem que fazer diferença. Senão qualquer um vende, né? E aí eu acho que eu já até engato a minha próxima pergunta, que é qual a importância que vocês acham que o marketing tem dentro da gastronomia? Assim como eu acho que em todos os setores, tu tem que ser, para ser lembrado, você tem que ser visto. Promover a marca, eu acho. Porque antes do produto tem a marca, né? E assim, quem não é visto, não é lembrado, mesmo uma empresa que já está há muitos anos, já está estabelecida, tem que estar inovando, e essa inovação tem que aparecer de alguma forma. E as estratégias que envolvem o marketing, que não é só a propaganda em si, né? Eventos, enfim, tudo que a Liana faz para a gente, né? Conosco ela está há 3 anos, e são muito importantes e são um diferencial, assim, que não são todas as empresas que pensam nesse todo, né? E que faz a diferença, assim. Eu falo para a Liana, existe um rancho antes da Liana, antes do marketing, e um rancho depois, por conta da marca. Não, mas sim, foi construído, né? Que a gente está, 10 anos trabalhando, e cada dia um passo, né? E eu acho que o empresário tem que dar o valor do marketing, né? Porque não adianta que é aquela coisa, você vai ter o produto, tem o produto e a marca. A tua marca tem que estar bem estabelecida, a tua marca tem que estar conhecida e cada vez mais forte, né? Eu acho que o marketing ajuda muito nisso. E eu acho que as duas marcas também têm uma coisa que eu acho muito importante, que é acreditar nesse passo a passo, porque o marketing ele não é uma coisa do dia para noite que tu vai ver o resultado. Que a gente está falando de anos de trabalho, e às vezes para um resultado que a gente quer lá é realmente anos de trabalho, que é o que mais eu acho que assim a gente tem dificuldade que as pessoas entendam, e é por isso que muita gente não aposta e não acha, que querem
do dia para... Cara, quantas coisas vocês já investiram? Quantas coisas a gente já apostou, porque o marketing também aposta? Sim. Vamos fazer essa ação aqui para ver se realmente vai dar certo e entender, o nosso público gosta disso, então vamos mais para cá. Mas para isso tem que ter um investimento, tem que apostar junto, confiança, energia, né, no profissional, que eu acho que a gente tem isso, então eu acho que isso é uma lição assim para outras marcas, outras empresas, de entenderem o processo. Que não né? é do dia para noite. É uma história, porque tu não realmente, constrói né? nada do dia para noite, né? E isso é uma construção, né? E é passinho que tu vai dando. E acreditar que aquele evento que tu tá fazendo ou aquela ação, ela vai te dar um retorno, mas não é imediato, né? Eu falei... Desculpa. Não, e retratar o que é a realidade, né? Porque Exato. quantas empresas, marcas, enfim, tratam o marketing de uma forma e quando tu vai ver na realidade, mas, nossa, a foto é assim, mas a verdade não tem nada a ver. Então, Cuidar assim, com isso, que era no início, a Liana veio com muitas ideias, eu dizia, calma, eu prefiro ter o meu cliente ali do que, sabe, tá aparecendo uma coisa, eu quero ser real. Né? Às vezes, assim, uma produção de fotos, né? Cursos, por exemplo, que a gente já fez com um fotógrafo maravilhoso. Ele dizia, não, você tem que usar uma louça bonita. Não, mas eu não tenho essa louça no meu restaurante. Eu acho que tem que ser a realidade. É que tem que ter um equilíbrio disso, né? É um equilíbrio disso. A gente passa uma realidade, mas de uma forma bela, porque também tem que chamar a atenção do cliente, mas a gente também tem esse cuidado de ser real, né? Mas é onde eu acho que o marketing vai abrindo as portas também. Porque tu vai inventar, mas ficou mais bonito com essa louça. Quem sabe vale a pena a gente investir na louça. Porque senão a gente fica né, naquela de que, tá bom, assim, realmente, né? Mas claro que a gente não quer mostrar, mas aí tu vai atrás daquilo que talvez realmente está... Eu gosto de retratar realmente a Tem realidade. Não, com certeza. Tem que ser, porque senão também o cliente vem com aquela expectativa que olhou talvez uma foto no Instagram e chega lá, não é aquilo. Aí tu vai estar fazendo o trabalho... Exatamente. Eu O que acho acontece as com pessoas muita já gente. chegam com expectativas nos porque eles já viram lá, né? A tradição também pesa nesse lado. Né? E sempre foi de um jeito, porque agora... Sim, tem que ir mudando aos poucos, né? Pra não... Se tiver que melhorar. Eu vou dar um exemplo de marketing, porque teve 2 eventos que eu até comentei há 2 episódios atrás, que eu vi um vídeo da Marcela no começo dessa semana, eu falei pra Eliana, era 10 horas da manhã de segunda-feira, eu tava chorando no trabalho. Foi demais aqui. Eu tava chorando no trabalho. Então eu também chorei junto. Eu chorei, sabe por quê? Porque eu acho que vocês pegam muito o lado da emoção. Igual na inauguração da nova macarronada, que eu falei pra Eliana, a gente talvez nunca mais viva a experiência de ter o Librise cozinhando macarrão pra gente. Eles amaram. Vai ver. Cara, aquilo ali foi surreal, mas eu quis dizer assim, talvez não tenha mais aquela ideia naquele momento e que eu possa participar. Falei, cara, aquilo pega na emoção. É a humanização, eu falei, né? cara, isso não existe. Eu mandei uma mensagem pra ela, falei, cara, 10 horas da manhã de segunda-feira eu tô chorando. É isso que Então, a gente acho que esse é um marketing muito legal. Acho que essa coisa que vocês passam dos funcionários, do próprio marketing, é que a família é tudo. Por isso que a gente se sente família ao estar nos 2 estabelecimentos, sabe? Tu se sente parte daquilo ali, sente pertencente. A gente até falou no outro episódio sobre isso, sobre tu se sentir pertencente, sentir que eu mereço estar ali. Sim. É uma Todo grande mundo tem família, essa sensação. né? Isso. Sabe? De acolher mesmo, né? Exato. Agora, falando de mercado, assim, né? Como vocês enxergam o mercado da gastronomia hoje, aqui na cidade? E o que falta? Ai, gente, pergunta difícil. Eu acho Florianópolis uma boa referência no caso de modismos. Tem muitos modismos, né? Nós somos o contrário disso, né? A gente, né, vem um restaurante novo, as pessoas vão, mas não deu certo, não fechou, não era aquilo que eu esperava. Mas lá na macarronada, lá no lanche, eu sei o que eu posso encontrar. Eu vou hoje, eu vou amanhã. É a mesma qualidade, é o mesmo prato, porque os funcionários estão lá, a gente está junto. Acho que é isso, né? Esse modismo. E a nossa cidade, ela ferve muito, né? Então, eu vejo assim que é importante esse movimento. Até porque as pessoas nos dão valor assim também. Sim, com certeza. Sabe?
Porque é difícil manter uma qualidade, é muito difícil. Às vezes, mais do que criar uma coisa nova, manter uma coisa é um padrão, uma receita. Sem dúvida. Um funcionário, enfim, é difícil. Então, Trabalho diário ali, né? E é o que faz as pessoas voltarem, né? Sim. Mas vocês acham que os restaurantes, eles são unidos? O setor é unido? Porque eu, como marketing, enxergo muita falta de muitas coisas, né? Ao meu ver, a cidade ela é referenciada pela gastronomia, mas as marcas ainda não se unem, né? Falta associativismo, né? Muito. Eu, pela experiência que ali em Coqueiros, o pessoal da CIF tem um projeto, né? Em várias vias gastronômicas, assim, algumas deu certo, conseguiu unir os empresários do setor. E ali em Coqueiros, eu tô desde o início, assim, acho que foi uma das primeiras vias que a CIF, junto com outras entidades, quiseram alavancar, foi a via gastronômica de Coqueiros, assim. E a maior dificuldade era unir o empresariado ali, porque as pessoas têm medo de entregar, de ir numa reunião, vou falar do meu negócio. É um medo de talvez estar ali junto e ele vai pegar a ideia minha, mas aí vai melhorar o restaurante dele, mas, gente, vai melhorar para todo mundo, né? A partir do momento que uma região fica mais conhecida, vai melhorar para todo mundo. E eu, pela experiência que eu tive ali, eu sinto muita falta disso, assim. Foram várias reuniões marcadas e não aparecia ninguém. E estava o Sebrae junto, a CIF, a Brasel, dando verba, vamos junto, vamos fazer o festival gastronômico da Via Gastronômica. E o pessoal não dá valor. E quando não tem, esse incentivo reclama. Uhum. Mas eu acredito que é um pouco da cultura de Florianópolis mesmo. Eu acho que é uma coisa que vai mudando aos poucos, assim. Eu acho que é da cultura, porque depois eu notei que foram abrindo restaurantes com proprietários de outros estados, assim, já vem com uma mentalidade diferente. Faz parte, né? Eu acho que da cultura, não criticando, assim. Acho que aos poucos a gente vai conseguindo mudar e ver que não é ruim tá junto, né? Cada um com o seu trabalho, com o seu diferencial, ninguém querendo passar por cima de ninguém, mas tá junto, as pessoas ficam mais fortes, né? E como vocês, antes de tu fazer a tua, quero saber, porque a Catarina tocou antes ali, nessa coisa, às vezes, da união de pensar em cópias, como é que vocês lidam com as cópias que rolam muito, principalmente quando você é referência, que é aquilo que tu disse no começo, não tem jeito, né? As pessoas, elas se inspiram, mas também copiam muita coisa, né? Copiam e se apropriam. Além, que é o pior, né? Como se tivesse criado. Mas assim, eu acho que isso o cliente mesmo vê. E te responde, né? O cliente identifica isso. Então, assim, ainda falando sobre a questão da união, meu pai sempre foi super a favor dos grupos, né? Sempre foi à frente, sempre dividiu tudo, sempre trouxe a experiência dele, mas nunca recebeu em troca da mesma forma que ele entrega. Hoje ele entende isso. Hoje ele consegue se segurar até um pouco mais, para não entregar tanto. Mas assim, brigando com ele, porque pai, por favor. Porque assim, ao mesmo tempo que ele é uma figura muito forte, ele divide tudo, mas isso é cultural, né? No caso, o italiano é assim, ele abraça, ele ajuda, ele pega na mão e vamos junto. Pega na mão e vamos junto, ele pegou na mão e foi junto de muita gente que iniciou, e hoje acha, um chefe isso, um chefe aquilo. Eu acho isso muito feio, mas eu acho que as pessoas enxergam isso. Né? Tu se denominar o melhor disso ou o melhor daquilo, não é a pessoa que tem que dizer, é o cliente, é o público que tem que dizer. Então, eu sou um pouco pé atrás. Porque tu já viu algumas coisas que... Já vi. Muitas coisas, A gente já passou por algumas situações aí em ambos, né? Essa coisa da cópia dói um pouco, né? Mas eu não dizia... Eu acho que a vida... É plantio e colheita, né? Claro. Então, tu vai entregar. Olha o Librise onde ele tá. A vida inteira ele teve umas decepções, eu acredito, né? Mas ele plantou, ele ajudou, ele tá colhendo. Exato. Sim. Aquela pessoa que não soube aproveitar
isso com certeza não tá tão bem como ele tá. Só que, claro que dá um pouco de medo. O pai também é assim. O pai já montou restaurante para pessoas. Montar, de ajudar. Pega emprestado, eu tenho uma mesa, eu tenho isso, eu tenho cadeira, monta. E algumas pessoas sabem, outras pessoas se aproveitam, né? Mas a vida é plantio e colheita, então tu vai... E aí tu vai limpando também, né? Também tu vai aprendendo um pouco, vai aprendendo. Mas eu vejo assim que eu sou meio boca aberta, eu quero ajudar todo mundo. Se, vamos por aí, surgiu um benefício, eu vou, já conto. Nunca ninguém vem chegando, olha só, eu tô fazendo assim, tá tão bom. Mas as pessoas me procuram para perguntar, para saber. Sim, isso. Só que a gente nota já quem vem só sugar, ela não entrega nada claro. do que Quando é uma troca, super é muito sadia. bom. E porque tu vai crescer junto, vai todo mundo pro... É o que eu falo. Vamos dar o exemplo da Beira-Mar. Se não tiver vários restaurantes bons, daqui a pouco ninguém mais vai para lá. Aconteceu com a Lagoa da Conceição, que acabou abrindo muito restaurante que acaba manchando o nome. Então, em Coqueiros ou no Ribeirão, quanto mais restaurante de nome tiver, se todo mundo estiver bem, leva mais gente para aquela região, né? Quando é uma troca boa, funciona bem. Funciona super bem. E aí, bem. como nas amizades, a gente vai selecionando. E vai aprendendo, porque às vezes tem muito, muito boca aberta, assim, de contar tudo, de fazer tudo, tu esquece de olhar pro teu, vai só olhar pro do outro. Sim, pra ajudar. não pode. Daí também não pode, tem que saber equilibrar. E sobre a cópia, aquilo que a gente sempre conversa nós, né? Eu sempre falo, quem copia tá sempre atrás de ti. Quem copia nunca tá na tua frente. Ela tá sempre na tua cola vendo teus exemplos. Tem que ter coragem pra copiar vocês também, né? Tentar superar. Não, mas a gente já... Assim, eu, pessoalmente, já sofri, assim, com isso. Eu não tinha... Depois eu fui aprendendo, porque a gente sabe o que a gente estuda, o que a gente vai atrás, batalha, e daí vem uma pessoa, senta aqui na janela, aqui, ó, e copia. Mas eu digo, cara, hoje eu olho assim... E tu vê que a coisa não vai. A pessoa tá sempre esperando que tu tá... Mas assim, a gente já casos assim de fazer lá, vou dar um exemplo pequeno, né? Fazer uma postagem, a pessoa copiar a foto e o texto igual, sem mudar uma palavra, né? O nome do restaurante só. É surreal, assim, eu olho aquilo, eu acho um pouco até doentio, assim, mas assim, hoje a gente leva com tranquilidade. Sim, vai aprendendo também, né? É evolução. Outra empresa que perde a essência, né? Porque não tem, na verdade, a essência. Não tem essência, porque tem que pegar dos outros. Copiar a essência do outro, isso aí é coisa... E eu vou dizer pra vocês, eu escuto coisas assim, ó, direto. A pessoa quer me contratar. Vocês são muito referências do meu currículo, né? Eu quero fazer isso aqui igual ali faz pra... Não, eu não faço. Quando eu escuto isso na primeira reunião, tu já pegou eu já não nem pego. Eu já boto lá uma proposta alta que eu sei que a pessoa não vai fechar para não fechar. Porque eu não faço questão mesmo, assim, de ter. Uma coisa é se inspirar no outro, se ajudar, como a gente está falando aqui. Agora, querer ser igual é diferente, né? Então... Tu se inspirar, tu ir atrás, poxa, que legal, mas tu modifica, tu faz ele ficar a tua cara. Exato. Porque senão tu tá fazendo a coisa que é a cara do outro, tu tá fazendo até propaganda pro outro. Eu ia dizer, a pessoa só faz até o marketing. Porque se tu tem uma ideia, eu gosto muito de pegar referência, fico pesquisando, tanto, né, como fora, porque eu acho que é sadio, né? Tu vê o que tem de novidade, o que não tem. Mas tu tem que fazer daquilo virar a tua cara. Né? Sim, trazer a tua essência pro teu negócio. E porque senão tu vai estar fazendo a cópia, tu tá fazendo a propaganda porque as pessoas conhecem. Não, mas isso aqui é do fulano. Tu tá fazendo propaganda. E o cliente sabe, né? Ele até estranha. Ué, mas isso não era E vocês, muito sucesso, muitas coisas positivas. Quando vem uma crítica, como vocês lidam com isso? Como que é no interno da empresa? Tipo, isso aconteceu, como a gente resolve? Eu acho que é muito importante acompanhar as críticas. E existem críticas e críticas. As críticas construtivas, a gente adoraria dar sempre tudo que desse sempre tudo certo. Mas às vezes não dá tudo certo. Às vezes a gente erra, às vezes não dá conta, às vezes é um público acima do esperado, às vezes é um funcionário que prestou um atendimento que não era aquele. A gente trabalhar com pessoas, né? Às vezes a pessoa não está num bom dia. Né? E esse feedback é e muito importante. O cliente também, às vezes, não está num bom dia. Exatamente, porque daí às vezes a culpa nem é nossa. Às vezes também o cliente já chega que não está no bom dia.
Aí tu tem que fazer um papel de psicólogo, de tentar mudar, e às vezes tu não consegue, de tentar acolher. Ou aí pega, às vezes, um cliente que não tá no bom dia com um funcionário que não tá no bom dia. Porque tem, né? A gente tem pessoas, e né? eu falo, quem tá trabalhando na retaguarda, na cozinha, agora tu não tá no bom dia, tu tem que dar um sorriso, tu tem que atender. É difícil. Então vai ter, a crítica vai ter. Eu dou muita importância, assim, a Liana sabe. Quando tem uma crítica, eu quero morrer, assim. Chorar. As duas A vontade de chorar. A gente não tem muitas críticas, graças a Deus, acho que porque a gente trabalha incansavelmente, Aí quando né? vem umas Quando vezes vem, meu meu Deus, e eu quero olhar por todos os ângulos para ver se o erro realmente foi nosso, porque a gente tem que ser humilde e reconhece, né? Porque ninguém é perfeito, vai acontecer. Mas é o que eu falo, tem também... O cliente tem razão, mas às vezes ele não tem, né? Não. Eu falo para nossa equipe. No momento de resolver, o cliente tem a razão. Mas depois tu olhando, tu vai ver que realmente o cliente não teve razão, porque às vezes é ele mesmo que não tá. Então tu tem que fazer essa análise. Mas eu dou muita importância para a crítica, mesmo vindo que é uma crítica que não teve a razão, tu aprende. Tu vê, então já vou identificando quando a crítica é positiva e quando não é, né? Acompanhar esses reviews, enfim, é uma coisa que eu faço muito. Muito. Porque às vezes sempre, tu consegue constante. encontrar um erro ali, alguma coisa que tu tá fazendo errado. E não só o erro, às vezes um elogio, às vezes muitas... Dá mais ênfase, né? O cliente sair satisfeito não é o que a gente quer que ele saia encantado, maravilhoso. Então, quando tu recebe muitos reviews positivos, isso é muito bom. Porque, assim, geralmente a pessoa vai perder o tempo dela para escrever uma crítica negativa. E quando ela perde o tempo dela para... Assim, tira o tempo dela para escrever. Mesmo. Porque encantou mesmo. E se eu encantei uma que fez isso, né? Que são poucas as pessoas que fazem, é porque tem muitas outras que também estão encantadas e satisfeitas. E como é gratificante, né? É muito. Então, assim, a crítica negativa deixa a gente triste. Às vezes é uma no meio de 30, 40. Deixa nervoso. Como qualquer ser humano, né? Como e a gente se abala com qualquer coisa. E a gente tem uma empresa que faz essa captação de todos os reviews, de todas os meios, né? Google, TripAdvisor, numa plataforma única. E eu tiro muito tempo da minha agenda para ler um a um e responder um a um. Porque isso e eles denominam, às vezes, o funcionário. Às vezes, como é que tu sabe que é aquele funcionário? Como é que tu vai premiar ou agradecer? Ou, né? Olha só, a cliente que esteve aqui no dia tal te elogiou. Porque, assim... Então, assim, as críticas a gente sofre. Mas, junto com as críticas... Vem muitas coisas boas e muito melhores, sempre muito mais do que as críticas. Então, hoje ainda veio um direct de uma moça que falou: fui muito bem atendida pelo garçom, agora eu não vou lembrar qual é o nome dele. Eu vou fazer um evento, eu queria contratar ele para servir lá em casa. Isso no caso, ele tem que trabalhar, né? Gente, como vocês enxergam as empresas de vocês daqui a 10 anos? É difícil, né? É difícil, porque a gente está ali todo dia, no dia a dia, muito presente. A gente faz esse exercício na faculdade, fazia muito, né? A gente estudando administração. Você tem que se chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Claro que a gente quer estar melhor do que a gente está hoje. Sim. Né? Mas eu sei, eu não sou muito de botar expectativa. Eu também gosto de ver o presente. Nem na minha vida pessoal e na empresa também. Eu acho que a gente tem que estar sempre com tudo meio transparente, assim, é legal. Eu acho interessante mostrar para tua equipe. Não, a gente vai chegar lá, mas eu acho 10 anos bastante coisa, assim. Eu gosto de... Pra te ver que a gente já está 10 anos trabalhando, né? É difícil enxergar 10 anos, parece uma década. Mas ao mesmo tempo passa muito rápido. E eu acho que por ser uma empresa familiar que começou pequena e foi crescendo, é diferente de tu já começar grande, já ter... Não, daqui a 2 anos eu vou abrir outra casa, daqui a 1 ano eu vou abrir outra casa. Eu acho que a gente não tem essa cultura dentro da empresa, nunca teve. Foi de crescendo aos poucos. Mas é como a Catarina falou, eu quero estar melhor, eu quero estar com os processos dentro do restaurante melhor para poder abrir mais uma casa, com certeza. Até porque a gente... Lá em casa, eu digo no restaurante, né? A gente tem 4 famílias vivendo disso, né? Isso também é um peso, né? Então, a empresa familiar,
ao mesmo tempo que a gente quer crescer, tem que crescer com estrutura, porque são 4 famílias, que hoje as 2 empresas a gente consegue se manter, mas está crescendo a minha família também, a família da Marcela, a família do Bruno, o pai, a gente vai querendo crescer, tem depois os filhos, então com certeza a ideia é estar melhor do que hoje, arrumar todos os processos para quem sabe abrir outra casa. Eu cresci ouvindo isso em casa, que também existe empresa familiar, justamente disso, de que é muito bom, mas também é um problema, porque todo mundo vive daquilo ali. Então, num ruim, não, quando todo deu a mundo pandemia, vive daquilo ali. Quando deu a pandemia, a gente, meu Deus, o que a gente vai fazer? Daí que a gente viu, será que a gente tá certo de estar todo mundo vivendo da mesma fonte, da mesma empresa, da mesma fonte de renda, e são 4 famílias, né? Então não é... Da pandemia nasceu a nossa marca de massas secas. Isso é uma coisa que eu enxergo daqui a 10 anos. Eu quero estar bem posicionada aos pouquinhos, muito devagarzinho, a gente está crescendo. Pé no chão, mas está consolidada, porque hoje a gente está em prateleras junto com marcas nacionais, mas que compram um produto importado e colocam a marca deles. A gente produz, né? Então eu acho que isso essa marca, que é o nome do meu pai, eu acho que isso é um legado que ele vai deixar forte, assim, né? E eu queria enxergar isso, eu enxergo isso e quero ver crescendo essa marca Librizzi, que é das massas, como no Brasil todo, sabe? Hoje vende em Santa Catarina, mas já vende fora do estado ainda não? Não, ainda não. É que eu acho que isso também é um diferencial, né? Nossa, de ambas as marcas. Aqui, que produzem as próprias massas, né? Tem uma central de produção lá por trás que a gente está sempre querendo mostrar, porque eu acho que o processo é o que também, né, mostra o diferencial. E aqui, o chefe que vai pescar o próprio fruto, sabe? Isso aí, eles mesmos... É maravilhoso, né, gente? Isso aí é uma das coisas, assim, mais incríveis. Está sempre tudo muito fresco. E para manter isso, é um trabalhão gigantesco, né? Sim. Então, esse cuidado... O amor já está aí, né? De estar lá desde o processo até chegar à mesa, tem todo um cuidado no passo a passo, assim, né? Eu vou aproveitar que a Luana falou de famílias vivendo desse negócio. Vocês têm vontade que os filhos de vocês tomem frente dos negócios também? Então, eu tenho muito orgulho, assim, da nossa história, do que a gente construiu, assim. Então, eu me espelho muito, assim, no pai e na mãe, né? Então, claro que não é uma vontade que eu que vou decidir, né? Cada um, os filhos são pro mundo. Mas se for por minha vontade, com certeza. Até porque eu tenho tanto orgulho do que a gente construiu, e daqui a pouco, daí quem que vai... Eu tenho que me aposentar um momento. Eu vai tenho chegar que parar, esse momento, né? Eu vou ter que parar. Claro que não vai ser tão cedo, mas eu penso nisso, eu projeto isso. Claro que não é eu que vou, não é eu que vou decidir, mas eu até... Esses dias conversando com a Marcela, eu falei, Marcela, tá na hora de botar a Ana Clara para ajudar no restaurante. Porque... Pra ver se ela gosta, pra começar a desenvolver isso, porque ela tá com 14, com 12 a gente já tava. Sim. Eu tinha 13 anos, o pai e a mãe foram viajar por 15 dias, deixou eu e a Marcela, o Bruno era um pouco menor, pra tocar um restaurante. E não tinha gerente, claro, o restaurante era bem menor, era só no Ribeirão. Mas eu tinha 13 para 14 e a Marcela também, 14 para 15. E quando eles voltaram, a gente fez uma reforma pequena, a gente chamou decoradora, reformou o restaurante do Ribeirão e tinha um funcionário demitido. Então eu falo, tá na hora, porque eu acho que a gente... eu fico pensando da nossa essência, será que depois... Eu não tenho ideia de aumentar o restaurante para vender para alguém, nunca... Em momentos de dificuldade, que a gente já passou de desafio, momento que não foi bom, tanto financeiro, como teve pandemia, antes da pandemia, como a perda da mãe, nunca passou nem de nós todos, nunca passou na cabeça, vamos vender, quem sabe? Vamos chamar vender para um sócio, ficar só como... Então, como isso nunca passou pela nossa cabeça, eu projeto assim para os meus filhos, eu acho, e para os meus sobrinhos, assim. Só que é claro que tu também tem que ter tu tem que gostar de fazer, né? Então não dá para impor, tem que... Tem que ser da vontade. Da vontade, sempre quando eu escolhi estudar administração, meu pai ainda dizia, tu tem certeza, minha filha? Tu
tu não prefere, tipo assim, fazer, sei lá, odontologia, abre o teu consultório, é tão mais tranquilo? Porque esse trabalho nosso, sábado, domingo, quando as pessoas estão aproveitando, é onde pega mais. Então, assim, acorda pensando no negócio, vai dormir pensando no teu negócio, ou num funcionário que foi embora, ou, enfim. Ou aquele comentário de um cliente. É uma imersão, né? Ou só de estar aberto, né? Eu acho que vocês abrem também durante o dia e a noite. Sim. Não tem um sossego. Tu vai pra casa, tu ainda vai pro teu celular, tu não descansa. Olhar nas câmeras, tá tudo bem, fechou, deu certo. Né? Só que, claro que daí também tem que estar tu tem que gostar. Tu tem que se sentir realizado, porque senão não dá certo. Você vai sentir como um peso, né? E não como uma realização. Porque tem que gostar para estar junto ali. Nosso ramo não é fácil, né? Eu não prospecto para minhas filhas que elas tenham que continuar. Eu acho que elas estão muito ali, elas veem como funciona. A minha filha está com 14 agora, a minha mais velha. Antes da idade dela, eu já trabalhava os finais de semana. Aí eu já propus isso pra ela. Tu não quer ganhar um dinheirinho? Fazer um extra. Fazer um extrinha. Ai, será? Mas o mundo deles hoje, não sei, é muito digital. Eu acho que não... Então, às vezes tá diferente, né? Diferente. Eu falei isso com a Marcela, com a minha irmã sobre isso. Falei, Marcela, mas na idade da Ana Clara a gente já trabalhava, já ajudava. Aí a Marcela falou, mas tá diferente. Eles estão, acho que para algumas coisas estão amadurecendo mais tarde, por trabalho, sabe? Total. Porque tá tudo muito digital, tá tudo muito em casa. Até essa questão de sair, de aproveitar, então tá tudo diferente. Os acessos a coisas que a gente não tinha, eles têm hoje mais fácil. Claro. A gente tinha que lutar muito mais. E também então assim, aí eles ficam mais... Quando o Librise começou assim como pai, né? O Librise bem mais tempo, tinha que botar a gente para trabalhar, porque também não tinha a estrutura organizacional pronta, né? Sim. Então hoje também a gente tá em outra realidade. Daí, então, aí talvez a gente também vai deixando isso para mais tarde, assim. Eu tinha que... domingo, dia das mães, sei lá, 11 anos. Você tem que ir aos domingos, você tem que distribuir as lembrancinhas, não tem quem distribui. Vou, me amava, ia. Mas, e assim, aos finais de semana, eu trabalhava no Leva, que era o takeaway, a gente chamava de Leva, hoje é takeaway. O cliente vai, faz o pedido, leva para casa. Eu levava cada vez sem estrutura emocional. Mas levar esse vai aprendendo. Sim, eu me desmontava. Tem coisas que até hoje eu me lembro. Assim, mas é o que eu falo, o quanto foi importante, né? Pra formar hoje. Isso. Eu falo, assim como eu, a Marcela e o Bruno, eu já passei por todos os cargos do restaurante, desde roster até caixa, até hoje, quando precisa, né? No final, no Dia das Mães esse ano, eu tinha 3 pessoas trabalhando na lista de espera, mas eu fui junto. Então, e se faltar alguém, eu já fiz aquilo. Então, a gente é o que é hoje também porque a gente participou de todos os processos, né? Tu distribuiu a lembrança, tu trabalhou lá no Too Good, não é? No Takeaway pra... então, tu sabe, tu vai aprendendo, tu vai criando força. Total. Passou por todas as áreas, sim. Né? Talvez a nossa geração, os filhos, a geração não vai ter essa... Não vai ter tanto, porque a empresa já está mais estruturada. A gente já está em outra etapa. Né? Não dá talvez tanto valor, né? Como a gente... Então, por isso que eu acho bom que se for né? Se quer, tem que estar junto já desde o começo para dar valor, assim, para não chegar com tudo pronto, né? A gente vai para o nosso quadro agora, que é o Compartilha Aí, né? Que a gente sempre fala para dar uma dica, assim... Pode ser qualquer coisa, pode ser uma música, um livro, uma série, um filme, um lugar, um restaurante. Que vocês quiserem. Que vocês quiserem comentar. Tu quer fazer até? Começo. O meu vai ser um livro hoje, gente. Tem um livro incrível chamado O Poder dos 5 Segundos. E fala muito sobre essa coisa de impressionar. Que a gente hoje, nessa rapidez e velocidade que o mundo tá, a gente tem às vezes 5 segundos para impressionar uma pessoa dentro de rede social, dentro de um oi, tudo bem? Então, esse livro é muito legal, muito incrível e vale muito a pena. Mara. Eu vou falar de uma série que já é mais antiguinha, mas é uma série que eu acho que tem a ver com todas nós, que é a Girl Boss. Maravilhosa. Não sei se vocês já viram, mas é uma série muito legal que tem na Netflix. Fala de uma menina que ela cria também um negócio de moda dela, uma coisa bem do zero, assim. E ela sozinha, uma menina jovem também, sabe? Que, né, se puxou para trabalhar e criar um
Um negócio é super interessante, assim, então fica aí a minha dica. Espírito empreendedor. Total. Acha que tudo vai dar certo o tempo inteiro. Quem de vocês quer começar? Luana? Eu compartilho um pôr do sol no deck do Ribeirão. Ah, Fim de tarde com um drink, agora no inverno. Acho que é uma boa pedida aí para passar um fim de tarde. Arrasou. Caterina? Eu vou na da Luana, vou indicar também a Librise, que é o novo Librise Macarronata Italiana ao Mare, que é o nosso novo endereço, também bem pertinho do centro, que acho que é um lugar que a cidade ganhou, porque assim é um local lindo. Também tem um pôr do sol incrível, um deck maravilhoso, um estacionamento amplo, fácil acesso, pertinho do centro, e com um cardápio bem exclusivo, drinks exclusivos, e as pessoas têm elogiado muito, e eu tô louca para ver um casamento lá naquele deck ao pôr do sol. Nossa, sim. Então, fica o convite. Arrasaram, meninas. E agora a gente vai para o nosso último, que é um bate-bola, jogo rápido. A gente fala, pergunta e vocês falam uma palavra, enfim, o que vocês quiserem. Pode ser? Posso começar? Pode, amiga. Uma marca. Rancho Soriano. Pode ser a nossa, Deve, super deve. Um lugar preferido no mundo. No mundo? Ai, no abraço dos meus filhos. Eu, além da família, eu indicaria a cidade da minha avó, onde meu pai nasceu, enfim, na Itália, que fica na região dos lagos, chama Varano Borghi. Que fofo. Um vinho ou um drink? Aperol Spritz, para mim. Vinho. Se fosse para viajar para um lugar hoje, agora, pra onde vocês iriam? Ai, eu iria, acho que pra Grécia. Eu vou em julho para a África, que é um sonho que a gente vai realizar nos 15 anos da minha filha mais velha. Uma mulher que inspira vocês? Minha mãe, com certeza. Eu não tenho mais a minha mãe, mas sem dúvida, eu não posso dizer uma pessoa, porque Aí foi uma inspiração. é a minha mãe, a minha avó, e eu tenho muita sorte, que eu tenho muitas amigas, e elas me inspiram, cada uma delas, de formas diferentes. Que legal. E um homem? Meu pai, sem dúvida. Pai também. Os pais são figuraças. São figuraças. Sem dúvida, E o que é realização para vocês? Para mim, no momento, tem a realização do trabalho, né, que é ver o Rancho Soriano voando cada vez mais. E realização pessoal é ter tempo de qualidade com a família. Que eu acho que isso, a gente no nosso ramo é mais difícil, assim. Então, tempo de qualidade eu acho que é uma realização, assim, que eu me sentiria muito realizada se eu conseguisse cada vez mais ter tempo de qualidade com a família. Também. Me sinto realizada naquele dia, sei lá, 99% do tempo eu não consigo fazer tudo que eu tinha para fazer, eu tenho que escolher, eu estou aqui e eu não posso estar lá porque eu estou aqui. Enfim, acho que isso é uma coisa bem da mulher, né? 1001 faces. 1001 faces. Então, quando eu, assim, tenho aqueles meus check do dia, assim, eu consegui, levei na escola, deu certo, fui trabalhar, deu certo, meu projeto deu certo, a reunião. É bom. Acho que esse combo, quando a gente consegue alinhar tudo, É ótimo. porque muitas coisas ficam para trás, e quando a gente consegue alinhar tudo e realizar tudo, eu me sinto sente realizada. realizado, feliz. Maravilhoso, gente. Foi incrível. Viu? Nem deu? Não doeu. Mas vai ser editado, né? Porque ficou meio grande. Nada. Sim. Ficou grande. A gente vai descobrir agora. Nada. Eu tô me metendo, né? Porque eu já quero... Desculpa, A gente quer se complementar, porque tem a história muito parecida, assim, né? Mas obrigada de coração, Obrigada tá? Foi mesmo. incrível. Pela disponibilidade, pelo tempo. Pessoal, compartilhem com as amigas. Curtam. Esse tema foi incrível. Não dá pra perder. Se você ainda não conhece Floripa, se você é daqui, você tem que conhecer a história desses dois restaurantes. A gente vai deixar as informações na descrição do vídeo. Curtam, compartilhem. Isso aí, toque no sininho. Né? Obrigada, A meninas. gente Foi tá muito ótimo. youtuber. Obrigada, tá? Beijo. Obrigada, Até. Beijo, gente. Até a próxima.